Olá pessoal, meu nome é Flávio e nesse vídeo eu quero contar como foi a minha trajetória de tirar 40 de 45 em Ciências Humanas no Enem e conseguir uma nota próxima de 800 pontos. O objetivo desse vídeo é te passar algumas dicas e alguns macetes que eu acho que podem ajudar bastante, tanto na preparação ao longo do ano para o Enem, quanto também na reta final, para que você consiga aumentar a sua pontuação consideravelmente. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu posto sobre o Enem, sobre a FUVEST e vestibulares em geral. Beleza? Bora pro vídeo. Bem, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a estrutura da prova de Ciências Humanas do Enem. Eu gosto de dizer que tem dois grandes tipos de questão na prova de Ciências Humanas, que são divididas entre contextuais, aquelas que cobram interpretação e você precisa de um texto para te ajudar, e as conceituais, que você precisa ter um conhecimento de mundo ou ter estudado aquela matéria para conseguir resolver a questão. Quando a gente pensa em ciências humanas, esses dois tipos eles estão divididos mais ou menos igualmente, com um foco um pouco maior em questões contextuais, tanto com textos quanto com imagens. Então, no fim das contas, isso quer dizer que existem questões do Enem que o texto vai ser 100% do que você precisa para resolver a questão, e vão ter questões que o texto vai ser apenas um acessório. Então, caso você não se lembre daquele conteúdo ou queira ter uma confirmação, o texto vai acabar te ajudando e te proporcionando uma maior chance de acertar a questão. E por que dividir as questões desses dois tipos ajuda você a ter uma melhor resolução de prova? Isso acontece porque cada um desses tipos tem uma maneira diferente de ser resolvido. Então, quando a gente pensa em questões contextuais, a questões puramente interpretativas, elas costumam ser as questões mais fáceis da prova do Enem e devem ser, respeitando o TRI, resolvidas em primeiro lugar. Então são as questões mais importantes você resolver logo de cara, porque elas costumam um índice de acerto muito alto, o que significa que elas são fáceis e você não pode errá-las. Eu vou dar um exemplo que eu vou colocar aqui do lado de uma questão puramente interpretativa. É uma questão que fala sobre o direito e, se você analisar essa questão com mais calma, você vai perceber que ela não tem nada de complicado. No texto, ela fala sobre o comportamento recíproco dos homens entre si. E uma das alternativas já fica muito claro, é a regulação do convívio social, alternativa B. Então é uma questão puramente interpretativa. A partir do momento que você lê o texto e identificou que todas as informações estão lá, ela é uma questão fácil. E se nós analisarmos a porcentagem de acerto dessa questão, ela foi bem alta. Considerando todos os alunos que fizeram a prova, ela teve um índice de acerto de 60%, e quando a gente considera os 25% melhores alunos, ou seja, os alunos que tiveram o melhor desempenho na prova de Ciências Humanas, essa taxa de acerto foi para 90%. Então, praticamente todo mundo que sabia o que estava fazendo ali na prova acertou essa questão, e por isso que essa é uma questão que você tem que fazer logo de cara e já identificar que é uma questão puramente interpretativa. Por outro lado, nós temos as questões puramente conteúdo. A puramente conteúdo, ela vai te dar muito pouco subsídio, talvez nem te dê um texto, te dê só uma imagem, e apenas lendo enunciado e com seu conhecimento de mundo e seu conhecimento de conteúdo, você vai ter que ser capaz de resolver essa questão. Porém, existe uma vantagem muito grande na questão puramente conteúdo. Ela é uma questão que ou você sabe ou não sabe. Não existe normalmente um meio termo. Então, se você souber, se for um conteúdo que você tem proficiência, você pode fazer essa questão logo de cara, porque vai ser bom. Normalmente elas não vão ser questões difíceis também se o conteúdo não for difícil. Mas se você não souber essa questão, você já consegue identificar muito rapidamente que você não sabe só por ler o enunciado. Então, a partir da leitura do enunciado, você já sabe que é uma questão de uma matéria que você não sabe, então você pode pular. Isso ajuda bastante no gerenciamento de tempo, que eu sempre falo que é muito importante. Vou dar um exemplo de uma questão puramente conceitual. Se vocês olharem aqui, essa é uma questão que caiu no Enem de 2019, que mostra os países organizados de uma maneira um pouco diferente no globo e pede aí qual seria o processo geográfico que causaria essa divisão diferente, vamos dizer assim. Então era um conceito que você tinha que saber de geologia. Não é uma questão difícil, mas é uma questão conceitual. Até para falar um pouco sobre o índice de acerto, para todos os candidatos do Enem ela teve 45% de acerto. Entre os 25% melhores candidatos, ela teve uma taxa de acerto de 80%. Então, em resumo desse primeiro ponto que eu trouxe, existem questões tanto interpretativas quanto questões conceituais. As interpretativas normalmente vão ser as questões fáceis, e as conceituais vão ser normalmente questões que podem ser tanto fáceis se você souber o conteúdo, quanto difíceis se você não souber. Faça as questões puramente interpretativas que sejam fáceis logo no começo, e faça as questões de puramente de conteúdo que você sabe logo no começo também. Mas aí uma pergunta que aparece constantemente para mim é: quando eu tenho uma questão interpretativa, como eu identifico se ela é fácil ou não? Porque a gente sabe que existem questões interpretativas que são difíceis, mesmo que não cobrem nenhum conceito, não são questões fáceis de responder. Então, por isso que eu vou trazer no segundo ponto uma técnica super interessante, um macete que eu gosto de usar na prova de ciências humanas, que ajuda bastante a identificar se uma questão é fácil ou se uma questão é difícil, independente se ela é de conteúdo ou interpretativa. Como que funciona isso? As questões de humanas, elas têm um padrão muito claro quando você olha as questões.
todas as questões têm alternativas muito curtas. Então as alternativas não passam de uma linha e às vezes não passam nem de 2, 3, 4 palavras. E por que isso é importante? Porque você ler as alternativas gasta muito menos tempo do que você ler o texto de apoio. Então o que eu recomendo? Que antes de você ler a questão, você leia o enunciado da questão, que normalmente é o comando, que tem uma ou duas linhas, leia 2 ou 3 alternativas e faça uma análise crítica dessas alternativas, separando em 2 categorias. Questões que têm alternativas com palavras fáceis e enunciados claros, essas vão ser as questões fáceis. E questões que têm alternativas com palavras difíceis, um enunciado pouco claro, essas vão ser as questões difíceis. A ideia aqui é dar um método de identificação para questões fáceis que te ajude a melhorar o seu desempenho no TRI. A gente sabe o quão importante é acertar as questões fáceis e não necessariamente as difíceis, mas a identificação se uma questão é fácil ou não é algo muito falado. E o mais legal é que mesmo que você não consiga identificar de forma clara para todas as questões se ela é fácil ou difícil, já é um norte muito positivo e é um plano eficiente. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. É melhor você ter um plano bom que você consiga executar medianamente do que você ter um plano muito ruim que você execute com excelência. Então, o plano de você não selecionar nenhuma questão e fazer a prova totalmente em ordem não é um plano bom, e mesmo que você execute com excelência, você não vai conseguir ter uma boa pontuação. Agora, esse plano, mesmo que você se confunda um pouco às vezes em qual questão é fácil e qual é difícil, de maneira geral você vai priorizar as questões fáceis e não vai priorizar as questões difíceis. E além disso, tem um segundo ponto do gerenciamento de tempo. O Dia de Ciências Humanas tem linguagens e a redação. E a redação a gente sabe que é uma das provas mais importantes do Enem. A redação vai de 0 a 1000 e linguagens e ciências humanas raramente você vai passar de 800 pontos. Então, priorizar a redação, dar mais tempo e ter técnicas para resolver ciências humanas e linguagens da forma mais rápida possível é muito positivo para você deixar mais tempo para fazer uma ótima redação. Então, usando esse método, vamos fazer agora alguns exemplos práticos. Eu vou deixar aqui do lado uma questão, que é um exemplo de uma questão difícil usando o método que eu trouxe anteriormente. Vamos ler o enunciado e ler as alternativas para ficar um pouco mais claro. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de anulação da diferença, cristalização da biografia, incorporação da alteridade, supressão da comunicação, verificação da proveniência. Fica claro que as alternativas não são muito simples. Se a gente for analisar as palavras, cristalização da biografia, incorporação da alteridade, são conceitos e palavras muito complexas que estão sendo postos nessas alternativas. E o que mostra isso com clareza é que essa não é uma questão para ser feita no começo da prova, é uma questão para você deixar para o fim e talvez nem mesmo fazer, talvez até chutar, porque não é uma questão que a maior parte dos candidatos vai ter facilidade em fazer, o que significa que o TRI não vai penalizar que você erre essa questão. Até falando um pouco sobre as estatísticas, essa questão teve uma taxa de 8% de acerto e entre os melhores candidatos ela teve 21% de acerto. Então, no percentil 25% superior, ela teve apenas 21% de acerto. O que isso significa na prática? Que a maior parte das pessoas chutou, a maior parte das pessoas não sabia o que estava fazendo nessa questão, foi considerada uma questão difícil. E dando um outro exemplo, aqui nós temos a questão de número 90 do Enem de 2019, que foi considerada uma questão fácil. Vamos ler então o enunciado e ler as alternativas para a aplicação do método. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao a escala de produtividade regional, padrão de distribuição de renda, dificuldade de armazenamento de grãos, crescimento da população mundial, custo de escoamento dos produtos. Olha que interessante. Fica muito claro que essa questão é muito mais fácil do que a anterior. As palavras e os conceitos que são tratados nessa questão são simples. Por exemplo, dificuldade de armazenamento de grãos. Não é um conceito difícil de entender. Crescimento da população mundial. Não é um conceito difícil de entender. São coisas muito tangíveis, muito do dia a dia de todos nós. Então a ideia é, essa é uma questão que provavelmente, com uma grande chance, seria fácil. E até olhando as estatísticas dessa questão, fica claro que realmente a questão foi fácil. Ela teve uma taxa de acerto de 58% e 85% entre os 25% melhores candidatos. Mesmo considerando todos os candidatos, ela já foi uma questão com uma taxa de acerto muito alta, e entre os melhores candidatos, ela teve uma taxa, quase todo mundo acertou essa questão. Então alguns pontos finais que eu queria falar aqui que são super importantes. Primeiro, mostrando 4 questões de ciências humanas, já fica claro o padrão que as alternativas são realmente curtas. Então,
É muito importante entender isso, porque isso muda totalmente a visão de você ler o texto e depois ler as alternativas para verificar se você vai resolver a questão ou não. Então, se você ler o texto primeiro e depois as alternativas, você já gastou o tempo suficiente naquela questão que vai te obrigar a tentar resolver. E se ela for uma questão difícil, você vai estar perdendo tempo, vai fazer uma estratégia de prova muito pouco eficiente. E por outro lado, a gente vê que esse macete de ler as alternativas, identificar palavras difíceis e fáceis, e conceitos fáceis e difíceis, é muito rápida. A gente demora entre 10 e 15 segundos para fazer isso, e é um tempo que você pode gastar sim determinando se você vai ou não resolver a questão. Usando todas essas dicas, eu acredito que dá para aumentar bastante a nota na sua prova do Enem e ter um gerenciamento de tempo mais eficiente para que você consiga resolver a prova de linguagens e a prova de redação da melhor forma possível e arrasar no Enem. Bem, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo das outras áreas do Enem. Então, um vídeo de matemática, de ciências da natureza e o vídeo de linguagens, que eu gravei explicando um pouco quais são as melhores técnicas para resolver cada uma dessas provas. E eu também vou deixar o link aqui na descrição do treinamento Mestre no Enem versão matemática, em que eu trago conceitos como 6 tipos de questão da prova de matemática e 2 técnicas praticamente infalíveis de aumentar sua pontuação tanto na reta final quanto no decorrer do ano, que são muito interessantes para quem está prestando o Enem e quer ter um melhor desempenho em matemática. Então é o primeiro link da descrição, se você tiver interesse, clica lá para conferir. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.